Região Centro-Oeste. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Carolina. Juntamente com a Mariana, com a Camille, com a Sofia e com a Ana Lia, iremos falar um pouquinho sobre o Centro-Oeste para vocês. Ele é formado por Goiás, Mato Grosso do Sul e o Distrito Federal, onde está localizado Brasília, a capital do Brasil. Vocês ainda vão ver algumas das nossas manifestações culturais, que são as comidas, as culturas e até mesmo as danças. O Mato Grosso. Bom dia, eu sou Mariana Pari e agora eu vou apresentar a minha parte do trabalho, que é sobre o Mato Grosso. O Mato Grosso é um estado situado no centro-oeste brasileiro, com uma grande diversidade nos temperos, que mistura a culinária portuguesa, africana e indígena, nas crenças que eram criadas pelos pais e se espalharam mais tarde por todo o Brasil, e a dança, que possui em sua maioria origens africanas. A gastronomia, como dito anteriormente, é derivada de 3 povos completamente diferentes. Tem como principal tempero uma fruta chamada pequi, que está presente em muitos pratos do estado, como a galinhada, que é um prato que mistura arroz, galinha e o caldo do pequi, e o prato Maria Isabel, que se assemelha muito com a galinhada, mas recebe em sua composição carne ao invés de frango. Outros exemplos de pratos, mas que agora não levam pequi, são mojica de pintado, um caldo que é feito com um peixe muito famoso na região, por ser encontrado facilmente no Pantanal, farofa de banana madura, caldo de piranha e a sobremesa mais conhecida, o furundu, tendo em sua receita mamão verde ralado, gengibre, cravo, rapadura, açúcar mascavo e a canela. Mas o Mato Grosso não é só conhecido pela culinária, também tendo suas danças típicas que atraem olhares de visitantes de todo o mundo. Uma das 3 mais conhecidas é o Congo, sendo uma dança e ritual que é uma comemoração em devoção ao Santo Benedito. O chorado, que traz em seus movimentos e ritmo a cultura e história dos escravos africanos, e por último a dança dos mascarados, onde todos se reúnem para ver os bailarinos e suas características máscaras de arame e gesso dançarem pelas ruas. Mas o Mato Grosso também possui uma forte crença, histórias criadas pelos pais para que seus filhos se comportassem. As mais famosas da região são a lenda do Curupira, um menino que possuía os pés ao contrário e defendia as matas e os animais dos madeireiros e caçadores, e a lenda do Boitatá, um boi que pega fogo de dentro para fora e vive nas áreas do Pantanal, assustando quem passa pelos arredores. A minha vivência é que toda a minha infância eu cresci escutando as histórias dos meus avós sobre o Curupira, um homem de pés ao avesso que corria pelas matas. Eles mudavam a história dizendo que se eu fosse para a parte de trás de uma plantação que tinha na casa, eu seria sequestrada pelo Curupira. Olá, meu nome é Camille de Andrade e agora eu vou falar sobre a região Mato Grosso do Sul, do Centro-Oeste. Mato Grosso do Sul é um estado brasileiro que compõe a federação. Está localizado na região Centro-Oeste. Sua capital é a cidade de Campo Grande, que abriga uma população estimada em 786.797 habitantes. Já o número total da população estadual é de aproximadamente 2.449.024 habitantes, distribuídos em uma área em 357.145,836 km². O Mato Grosso do Sul possui em seu território 78 municípios. As pessoas que nascem no estado são denominadas de sul-mato-grossense. A gastronomia de Mato Grosso do Sul é o conjunto de manifestações gastronômicas desenvolvidas pela população sul-mato-grossense. A gastronomia tradicional estadual é uma mistura de várias contribuições das muitas migrações ocorridas em seu território. Além de compartilhar suas lindas paisagens e animais, Mato Grosso do Sul e o Pantanal são ainda cheios de opções no cardápio. Primeiro, feijão tropeiro. Para começar, alguns dos nossos costumes de Mato Grosso do Sul foram herdados por tropeiros e bandeirantes. Certamente, o feijão tropeiro é um desses casos, pois ele consiste em feijão com um pouco de molho e muitos pedaços de carne de sol e touchinho. Dessa forma, ele é servido com farofa e couve picado. Inegavelmente, essa iguaria é sucesso garantido na mesa. Segundo prato, arroz boliviano. Além do bom e velho arroz carreteiro, a receita de arroz boliviano foi herdada do país vizinho.
Com certeza, ela traz grande riqueza de sabores. Assim, o arroz boliviano é composto por cebola, queijo ralado e o diferencial que vem da banana da terra. Terceiro prato, quebra-torto. Primordialmente, o quebra-torto é o café da manhã tipicamente pantaneiro. Apesar de seus ingredientes serem mais comuns em um almoço bem servido, pois ele é composto por arroz carreteiro, ovos e farofa. O quebra-torto é servido com mais requinte e variedades de pratos, em hotéis e pousadas de Mato Grosso do Sul e do Pantanal. Quarto prato, churrasco de chão. Inegavelmente, o churrasco é um prato que é a cara do Pantanal e do Mato Grosso do Sul. Você sabe, eu sei. Assim, o churrasco de chão é uma experiência que você precisa experimentar. Para começar, ele resulta em uma carne com sabor muito especial, pois a carne é assada em longos espetos de madeira ou varas de pau. Dessa forma, ela é colocada no fogo no chão, com lenha de angico no lugar da carvão. Lembre-se, ele é servido sempre com mandioca, hein? Isso faz toda a diferença, claro. Agora, para amenizar a fome de vocês depois dessa apresentação ótima sobre as comidas típicas do Mato Grosso do Sul, vamos nos aprofundar mais nos costumes da mesma. Artesanato indígena. A cultura também é arraigada pelos costumes indígenas. Com uma das maiores populações indígenas, Mato Grosso do Sul tem muitas produções de artesanato. Algumas delas tombadas como patrimônios imateriais, como a viola de xoxo, a cerâmica terena, o artesanato cajueu e os bugres da Conceição. O estado tem uma das maiores reservas indígenas. A etnia terena, com 18 mil índios, é a maior em Mato Grosso do Sul, mas com ocupação fragmentada em diversas regiões. Além de habilidade na agricultura, os terenas são bons artesãos. As aldeias mais próximas dos centros urbanos abastecem as feiras com arroz, feijão de corda, maxixe, mandioca e milho, alimentos que formam a base de sua própria alimentação. Em Campo Grande, eles expõem seus produtos ao lado do mercadão municipal. A alternativa atual do artesanato terreno, como meio de subsistência, se dá principalmente através do barro, da palha e da tecelagem, atividades que representam um nítido resgate de sua arte ancestral indígena. Festa de São Benedito. Geralmente realizada entre a última semana de junho e a 1ª de julho, movimenta milhares de fiéis em procissão com bandeiras e mastros tão criativos quanto singelos. Ao final da procissão, é levantado o mastro em homenagem ao santo. Dias antes do festejo, há um ritual no qual os festeiros percorrem as ruas da cidade, levando a bandeira do santo de casa em casa e recebendo os donativos. Durante os dias de festa, há fartura de comidas e diversas iguarias, com distribuição de alimentos. Folclore, mitos e lendas. Come-língua. Come-língua é outro ser que povoa o imaginário das pessoas. Trata-se de um bicho que vive a arrancar a língua dos animais que são encontrados mortos no pasto sem vestígios de ataques de outros animais. No Mato Grosso do Sul, o mito apresenta-se de forma de um menino bicho. Quando vivia, o menino era mentiroso e sua mãe, antes de morrer, rogou-lhe uma praga. Tempos depois, o menino foi encontrado morto e sem língua. Numa ocasião, um fazendeiro encontrou o gado morto no pasto e viu correr, no meio da mata, o menino com uma língua ensanguentada nas mãos, verificando que o gado não mais possuía língua. Agora que vocês já viram a apresentação sobre algumas lendas da região do Mato Grosso do Sul, vocês vão ficar sabendo um pouquinho sobre a minha vivência na região. Bom, eu nunca tive a oportunidade de me aprofundar mais na cultura da região por não saber que a cultura de lá é tão abrangente e curiosa. Porém, quando mais nova, eu viajei com a minha família até Mato Grosso do Sul de carro. Lembro de poucos momentos por ter sido bem nova na época, mas pude presenciar com minha família paisagens deslumbrantes e a ruralidade da região por ter me hospedado numa fazenda. Segundo relatos dos meus familiares, fomos visitar uma fábrica de queijo para consumo próprio, vaquejada, as lagoas ficam nos famosos pantanais, fazendas e até nos divertimos em um parque de diversões. Toda essa viagem resultou em pequenos flashes como tomar o leite já tirado da vaca, andar na floresta até ver uma família de macaquinhos, pescada com os meus pais, nadar na lagoa com vários peixinhos e montar num caneiro. Ainda não sei como fui inventar de fazer isso e obviamente me ralei toda com o ocorrido.
Aparentemente não foi uma boa ideia eu ter feito isso, mas este foi o resultado de pesquisas sobre o Mato Grosso do Sul. Muito obrigada pela colaboração e agora eu vou passar para o próximo. Sou a Sofia e vamos falar de Goiás. É o estado mais populoso da região centro-oeste. Está no coração do Brasil, conhecido como berço da música sertaneja. É rico em cultura regional e beleza, uma terra com sua própria identidade, influenciada por culturas indígenas, bolivianas, paraguaias e de inúmeros imigrantes. Chegamos à primeira comida típica de Goiás. Estou falando do arroz com rapa, que é quando o arroz queima de leve no fundo e gera uma camada levemente torrada e crocante. Os goianos já apreciam muito o arroz, mesmo puro, mas com a rapa vão à loucura, seja com pequi, galinhada e principalmente no arroz branco. Goiás não tem só a melhor pamonha do Brasil, como também insere todo o preparo entre amigos e família em um evento social. Nas pamonharias, os sabores mais pedidos são a pamonha de doce, a de sal e a pamonha mista, que vem com um pedacinho de linguiça dentro. Na hora de comer, o ritual de desembrulhar a pamonha deixa qualquer goiano com água na boca. Com um tempero extra, muitos colocam leite no prato junto à pamonha. Vai pamonha caseira, quentinha. Vamos chegando e levando as deliciosas pamonhas, quentinhas, do jeito... Você já ouviu isso? Aqui eu ouço muito na minha cidade. Essas e outras, como empadão goiano, panelinha, peixe na telha, representam aqui um pouco da culinária e tradição goiana. A dança no centro-oeste é caracterizada pela diversidade cultural. E a catira é um exemplo disso em Goiás. Também chamada de cateretê, é uma dança folclórica rural, o que faz dela parte da cultura sertaneja. Típica da região sudeste, foi aos poucos se espalhando e hoje em dia podemos vê-la em quase todas as regiões do Brasil, com destaque para o sudeste e o centro-oeste. A procissão do fogaréu está repleta de simbolismos. Representa a perseguição a Jesus Cristo. Os archotes servem para procurar o Filho de Deus em meio às trevas da ignorância humana. Um dos farícocos toca o clarim no meio da noite. É a senha para anunciar a prisão de Jesus Cristo, representado por um estandarte pintado pelo artista plástico Veiga Vale, no século XIX. Oi, gente. Meu nome é Analia e agora eu vou falar sobre o Distrito Federal. Agora eu vou falar sobre Brasília e Distrito Federal. O Distrito Federal é uma das 27 unidades federativas do Brasil. Na cidade de Brasília, capital do nosso país, está localizada a sede do governo. Ele está dividido em 31 regiões administrativas denominadas de cidades satélites. Comidas. O Distrito Federal carrega, portanto, uma mistura de tradições e sabores, tendo como populares o churrasco e o pão de queijo. No churrasco, a costela bovina, a linguiça, o frango, o coração de galinha e a tão desejada picanha são os itens que compõem o cardápio dos churrascos na mesa do Distrito Federal. O modo de preparo é o mesmo, utilizado em todo o Brasil. Após temperadas com sal grosso, as carnes são levadas à churrasqueira, onde ficam por mais ou menos tempo de acordo com o gosto de cada um. Já o pão de queijo, típico da culinária de Minas Gerais, também foi adotado pela gastronomia local e atualmente representa um dos lanches preferidos dos brasilienses. É possível encontrar em praticamente todas as panificadoras e lanchonetes da capital, sendo sempre um dos mais pedidos. Costumes do Distrito Federal. Nos costumes, temos a Festa do Divino, uma das festas mais tradicionais de Planaltina. É uma semana de muita fé, união e oração. É considerada patrimônio cultural e material do Distrito Federal, onde reúne devotos da folia de roça da cidade. Danças no Distrito Federal. Duas danças mais comuns da capital do país são as quadrilhas e o forró. A quadrilha trata-se de uma dança coletiva, bailada em pares, e que possui uma coreografia específica, baseada em passos tradicionais. Um orador, também chamado de marcador ou animador, proclama frases divertidas que determinam os movimentos da dança. O forró tem como característica o ato de arrastar os pés durante a dança. Esta é realizada por casais que dançam com os corpos bem colados, transmitindo sensualidade. Embora seja tipicamente nordestino, o forró espalhou-se pelo Brasil, podendo chegar até Brasília, fazendo um grande sucesso. Minha vivência. Eu realmente não conhecia quase nada sobre o Distrito Federal.
nem que o pão de queijo era considerado uma comida típica de lá. Bem, eu nunca fui para Brasília e, sendo bem sincera, não tenho vontade de ir. Mas se algum dia eu for, acho que será uma viagem bem interessante, uma oportunidade de conhecer mais meu país. Carol de novo aqui e agora eu vou falar um pouco sobre a minha vivência. Eu não conhecia o Centro-Oeste e particularmente não tinha vontade também, mas adorei fazer a pesquisa sobre ele. Na minha vivência, churrasco e pão de queijo são os mais presentes. Eu conhecia também já algumas lendas, exemplos. A do Curupira, que crescemos ouvindo ela, e a do Boitatá. Por fim, vimos na apresentação os principais eixos culturais do Centro-Oeste e seus estados, a culinária rica em pratos saborosos como a galinhada, Maria Isabel, furundu, pitada urucum, mútica de pintado, caldo de piranha, panelinha e muitos outros, com seus mais variados temperos. As danças, que em sua maioria trazem histórias de luta e resistência dos escravos, e os costumes e crenças, que até hoje são fortemente acreditados por todo brasileiro. Esperamos que tenham gostado da apresentação e que todos tenhamos um ótimo